Olá, boa noite, a paz do Senhor, eu sou o pastor Eliseu Moreira e este é o programa Tempo de Paz, aqui na sua TV União. Para nós é sempre uma alegria renovada, querido, poder chegar até você neste encontro que temos todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre trazendo para você uma palavra de fé, de esperança, de alegria para o seu coração. Também compartilhando as notícias, as informações da nossa igreja. É sempre um prazer poder estar contando com a sua audiência e já agradecemos, temos recebido informações de irmãos que têm nos assistido, têm nos dado a alegria de estar compartilhando conosco deste que é o programa da nossa igreja. Então, fique conosco, nós vamos até aqui às 20 horas, trazendo para você, hoje, um quadro também muito especial, que você já conhece, que é a Escola Bíblica Dominical na TV, tá certo? E já conosco aqui no estúdio, os pastores, pastor Arnaldo e pastor William. Pastor Arnaldo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, uma boa noite, pastor Eliseu, paz do Senhor, pastor William, uma boa noite a todos, nossos irmãos que participam desse programa. Eu quero dizer que hoje tem uma bênção, mais uma bênção para você. Amém. É sempre um prazer, Sempre um prazer poder estarmos juntos aqui, compartilhando desta lição. Pastor William, mais uma vez estamos juntos aqui para compartilhar, voltar ao assunto de ontem, da lição sobre oração. Assunto muito precioso. A paz do Senhor, pastor Eliseu, a paz do Senhor, pastor Arnaldo, a paz do Senhor Jesus a todos os que estão nos assistindo neste momento. Que o Senhor Jesus continue vos abençoando. Amém, queridos. Eu quero convidar a você para participar de uma das atividades da nossa igreja, Nós temos, toda quarta-feira nós temos um trabalho muito especial ali no templo sede da nossa igreja. É o culto de ensino da palavra de Deus. Isso que nós estamos compartilhando aqui, em outros assuntos bíblicos, nós estamos toda quarta-feira ali ministrando a palavra do Senhor. E esse período agora nós estamos falando sobre os dons espirituais, estamos falando sobre o fruto do Espírito, E sempre na perspectiva dos dons espirituais. Eu queria convidar você para estarmos juntos, participando deste trabalho que tem sido, na verdade, uma marca da nossa igreja, que é o ensino da palavra de Deus. Tá bom? Na sexta-feira, no mesmo horário, 19 horas e 30 minutos, também temos o nosso culto de oração. No sábado pela manhã, temos o ciclo de oração da juventude, este trabalho focado para jovens e adolescentes. No domingo, estamos com a nossa Escola Bíblica Dominical, começando a partir das 9 horas e 30 minutos, tratando exatamente esse assunto que estamos tratando hoje. No próximo domingo estaremos compartilhando com você desta lição abençoada. E temos classes especiais, classe específica, assuntos específicos para cada faixa etária, criança, adolescentes, jovens e também adultos. Estamos lá de braços abertos para receber a você. E à noite, 20 horas até 18 horas até as 20 horas, nós temos o nosso grande culto de celebração. Este culto é para toda a família. Você é convidado para estar participando deste trabalho. Eu quero convidar a você, meu irmão, meu amigo, vamos estar juntos para adorar o Senhor, nosso Deus. E olha, querido, ontem comentamos sobre a lição de número 13, a penúltima lição desse trimestre. Nós estamos encerrando o trimestre que fala sobre adoração, santidade e serviço. Esta lição muito rica, muito especial. Quero incentivar a você a participar de uma das nossas escolas bíblicas dominical, não só na sede, mas em todas as congregações. Temos tido uma oportunidade assim muito especial de aprendizado da palavra. E ontem estávamos falando exatamente com esse tema,
as orações dos santos no altar de ouro. E vamos voltar com os nossos pastores, pastor Arnaldo, pastor William, que vai estar comentando ainda sobre esse mesmo tema e trazendo subsídio para você, não é, que vai estar na sua classe no próximo domingo, você que é aluno, você que é professor, que vai estar ali na sua classe, tá certo? E nós tratamos ontem, né, nas 3 primeiras perguntas, que já fazem parte, inclusive, da nossa lição. Nós tratamos sobre o que era, na verdade, o altar de incenso. Tratamos também onde, segundo Hebreus 9, verso 3 e verso 4, ficava o altar de incenso, e ainda falamos um pouco sobre esta terceira pergunta: por que a fórmula do incenso não podia ser reproduzida para fins profanos? Olha que Deus especial, que Deus que trata as coisas dele com muito carinho, não é? E hoje nós vamos falar sobre um outro aspecto ainda dentro do aspecto da oração, o que representa, na verdade, pastor Arnaldo, pastor William, o que representa o incenso. Perfeito. A palavra já diz, incenso é algo cheiroso, algo precioso, né? E já falamos aqui que havia uma fórmula, né, para chegar a esse incenso, uma forma exclusiva de Deus, porque é para Ele, entendeu? Não é para ninguém. Isso aí Ele busca, é algo que alguém tem que saber. Sempre a adoração, né, é para Deus. Quando estamos orando, estamos adorando a Deus. Então, falamos sobre o estoraque, que da sua espontaneidade, como ele exala ele solta aquela resina como gotas, né, e traz o cheiro. Isso aí fala da espontaneidade da oração. Você não deve ser forçado. A oração é algo que você tem que sentir prazer de conversar com o Senhor, né? Não é algo que você vai como se fosse um sacrilégio. Não, é um privilégio se dirigir para orar, conversar com o Senhor. É momento de oração, é um momento muito sublime. Então ali, esse é o primeiro ponto. Nós temos que ser rápido porque o tempo não permite nos estender tanto, mas tem muita preciosidade a partir de cada elemento desse que faz parte da fórmula desse incenso e representa as nossas orações. Entendeu? Então, devemos pensar de que quando vamos nos dirigirmos ao Senhor em oração, é algo espontâneo, reconhecendo a soberania de Deus e um ato de gratidão. É um ato de gratidão, né? E o segundo aspecto também, que é por demais importante, fala da preciosidade da oração. É o ônica. Essa parte aí, nós sabemos que era um molusco que era encontrado em águas profundas, águas marinhas profundas, entendeu? E eu quero chamar a atenção dos nossos irmãos que estão assistindo esse programa, que você não vai encontrar algo precioso na superfície das águas. Não. O que você acha boiando por aí é lixo, é garrafa PET, mas se você quiser encontrar preciosidade, é nas águas profundas. É muito profundo que desce e vai mergulhar para achar ouro, para achar pedras preciosas. Então, esse molusco, ele é encontrado em águas muito profundas. E ele tinha ali uma membrana fibrosa que ali servia para fechar um dos seus orifícios principal. Fechava aquele molusco, se fechava e aquela membrana, só aquela membrana que era importante, que é exatamente para fazer essência, porque passava pelo fogo e quando ele era queimado, ele soltava, exalava um cheiro suave. Entendeu? Olha, Deus foi criador de todas as coisas. Ele sabia onde encontrar o melhor. E você sabe que essa preciosidade ele encontra dentro do meu e do teu coração. Quando contrito se dirige a ele, ele disse um coração contrito
restrito, não desprezarei. Há um valor sublime. Se você soubesse o valor que tem a oração, uma certa vez alguém me disse assim, eu não tenho necessidade de orar. E o pastor Eliseu falou, eu não tenho necessidade de orar mais do que 15 minutos, porque em 15 minutos eu peço tudo que eu quero. Ora, meu Deus, oração não é só pedir, não. Oração é um diálogo, é uma conversa, é uma atitude de adoração, de louvor. E isso tem que haver profundidade, tem que sair do mais profundo da sua alma, não é algo da boca para fora, mas com sentimento profundo. Então, o segundo ponto é esse. E o terceiro fala exatamente do terceiro elemento, que era o gálbano. O gálbano também fala de quebrantamento. Por quê? Porque o gálbano era encontrado exatamente nas margens do mar Mediterrâneo, mar Vermelho, encontrava muito feito, parece assim uma samambaia, aquela coisa meia dourada assim, muito bonito. Porém, ele só exalava o seu perfume se ele fosse triturado, se ele fosse esmagado. Aí fala exatamente do quebrantamento. Muitas das vezes precisamos passar por isso, por um quebrantamento. Isso aí fala muito, porque o próprio Senhor Jesus, ele, em todas essas coisas que nós estamos falando, ele é o exemplo de tudo. Começa tudo por ele. O que é que está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 30, também está escrito em outra referência lá em Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz assim, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Inclusive, essa planta ela tinha um poder também de sarar as feridas, ela usava no machucado, era muito importante, e tem outras finalidades que não dá para a gente se estender aqui, então é muito precioso. Tudo que é bom tem um preço, e o preço da oração só quem conhece é o Senhor, porque ela é dirigida para Ele. É Deus que criou o homem e conhece o coração do homem. Resumidamente, pastor Eliseu, é essa palavra que eu tenho. Amém, querido. Olha, nós estamos aqui compartilhando com você da lição do próximo domingo, não é? Que está falando sobre oração. E oração, querido, fala... Um dia alguém disse que oração é como respiração. Se você parar, você morre. A oração é uma necessidade do ser humano. Foi dito aqui no programa de ontem, não é, que nós somos feitos para adorar, não é? E a oração leva a pessoa a um relacionamento com Deus, não é? Um dia perguntaram, pastor William, um grande pregador, quanto tempo ele passava em oração diante de Deus. Ele disse, olha, eu passo cerca de 10 minutos orando, mas não passo mais do que 10 minutos sem orar. Entendeu? Então, na verdade, ele tinha a vida toda de oração. Nós podemos orar na nossa casa, no nosso ambiente confortável, orar trabalhando, orar dirigindo seu carro, orar numa viagem, orar resolvendo alguma coisa. Querido, oração é uma riqueza, é uma ferramenta dada por Deus para nós, para o ser humano, para o cristão, para aquele que tem intimidade com Deus. É algo extraordinário. E muitas vezes a igreja tem se distanciado, as pessoas têm esquecido isto, que é tão fundamental. Tem até desacostumado, pastor William, as pessoas têm ficado distantes, né? Nós estamos estudando aqui sobre do que representava realmente esse cheiro suave, esse incenso, não é? Que se espraiava, por assim dizer, em todo lugar santo, né? E era algo tão especial que fala desse alcance da oração. O senhor podia falar mais alguma coisa dentro dessa perspectiva? Sim. Antes um pouco, pastor, quero de responder essa pergunta, quero chamar a atenção um pouquinho dos nossos professores que estão nos assistindo, para observar a passagem que fala sobre a posição desse altar,
o altar de ouro, o altar de incenso, né, como é chamado. E também não confundir um pouco, né, no caso, colocar para o aluno, que às vezes o aluno pode confundir um pouquinho o altar que ficava lá fora, era o altar feito de bronze, né, que era o altar do sacrifício. O altar de ouro, de incenso, ficava no santo lugar. Só que Hebreus capítulo 9, no versículo 3, vai dizer que esse altar ficava no santíssimo lugar, né, parecendo assim uma contradição com o livro de Êxodo, né, o livro de Levítico, ao qual nós estamos estudando. Mas nós precisamos verificar que o livro de Hebreus ele não tem essa função discriminatória, né, das posições dos lugares. A intenção do livro de Hebreus é uma intenção espiritual, trazer significados espirituais. Bom, acredita-se que Hebreus tem essa visão da posição desse altar devido ele olhar no momento em que o sacerdote, ou sumo sacerdote, ia fazer, pastor, a expiação uma vez por ano. Então, acredita-se que nesse dia, para facilitar o manuseio desse sacerdote com o altar de incenso, e a arca, e o propiciatório, ali, toda aquela apresentação, acredita-se que afastava-se aquele véu, para que ele tivesse o melhor acesso ali. É uma das posições dos teólogos. E outro, sim, faz-nos lembrar do que Jesus fez uma vez por todas, né? Uma vez por todas por nós. Quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga de alto a baixo. É justamente esse véu. Se rasga, e todas as nossas orações agora têm total acesso ao Santíssimo Lugar, através do sacrifício único de Jesus. Então é bom assim fazer essa observação, porque algum aluno pode perguntar sobre isso. Apocalipse capítulo 5, em resposta ao que o senhor estava falando, versículo 8, diz assim: tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vimos aqui um trecho cheio de simbolismos, baseado no Antigo Testamento, ou no Velho Testamento. Encontramos mais dois aqui, são a harpa, que fora usada no louvor, né, dos judeus no templo. Encontramos isso em Salmo capítulo 43, verso 4, e temos o incenso, que fazia parte integral do serviço a Deus no tabernáculo, que é Êxodo 30, e também no templo, que encontramos em 1 Reis, capítulo 7, versículo 48. Então, nós vimos aqui, nessa cena que foi colocada aqui no livro de Apocalipse, em que os anciãos se prostram diante do Santo dos Santos, né? Eles vêm com suas harpas, com suas taças de incenso, e vimos aqui, pastor, uma coisa bem clara, que é o significado do incenso. Sim. É explicado aqui nesse texto de uma forma bem clara, que são as orações dos santos, né? Embora o altar do incenso tenha ficado lá de fora do véu, ele pertencia ao Santo dos Santos, sim, conforme Hebreus está colocando, porque o aroma passava pelo véu, então fazia parte, e chegava até a presença de Deus. Então todo aquele sacrifício, todo aquele incenso que era apresentado ali diante de Deus, não podia ser sacrifício de animais, né? Não podia nesse altar, era apresentado em forma de orações, ali fazia parte, não teria significado algum, né, se não fizesse parte integral do Santo dos Santos, as nossas orações sendo recebidas ali. Então aqui nós entendemos que o incenso representava as orações dos santos, chegando a Deus, conforme também diz o salmista 141, no versículo 2. A Bíblia diz: orai sem cessar,
né? O apóstolo 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar significa ter sempre o coração voltado para Deus e para as coisas de Deus. Orar sem cessar é buscar intimidade com Deus, é buscar andar com Deus. Amém? É ter uma consciência de que Deus está sempre conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, pastor Arnaldo, eu acho, esse assunto, sem dúvida nenhuma, essa lição, ela é muito rica. E eu acho interessante, porque uma certa feita, Jesus tirou um tempo para orar, não é? Verdade. E eu dizia aqui há poucos instantes que a gente tem, por assim dizer, desacostumado esse bom hábito de tirar tempo de oração, né? De tirar momentos com Deus. Quantas pessoas têm deixado de ser abençoadas, porque na oração você recebe revelação, discernimento, né? Orientação divina. E eu achei tão interessante quando Jesus teve um momento de oração com os discípulos, quando ele levantou-se no capítulo 11 de Lucas, faz essa observação no verso 1, ele diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha, querido, que pergunta, que pedido, melhor dizendo, destes discípulos, pastor Arnaldo, para o Senhor. Eles não pediram capacidade para expulsar demônio, ele não pediu capacidade para curar, mas ele disse: olha, eu preciso aprender a orar. Que coisa. Isso mostra a preciosidade que eles tinham, que eles encontravam na oração, que a necessidade de orar. O senhor falou aí a respeito que a gente ora andando, a Bíblia nos exorta sobre isso, orar sem cessar. Sim. Né? Então, a todo momento, agora não significa que você vai estar de joelho dobrado de 24 horas, não. Orar sem cessar é uma atitude que o homem tem que ter. E quando fala, como o pastor William citou muito bem aí, a posição do altar, que fica aquém do véu, mas a essência, ele penetrava além do véu. Ou seja, o altar somos nós, que estamos aquém do véu, mas a nossa oração é a essência que entra, que vai além do véu e vai à presença de Deus. Por isso, né, isso é muito profundo. Então, está lá diante de Deus a oração. Pastor Eliseu, eu entendo que as orações, mesmo daqueles que já se foram, encontra-se diante do trono de Deus. Eu vivo hoje, o Senhor, bênção das orações dos nossos pais. Verdade. Pastor, sem tomar a sua palavra, mas só lembrando aqui de um testemunho muito especial, que um dia eu vi, não é, da parte de Deus, minha avó faleceu, eu tinha 15 anos de idade. E os meus irmãos todos são pastores, a sua maioria são pastores. E uma vez Deus, usando uma serva dele, um instrumento nas mãos dele, disse assim: olha, o que eu estou fazendo com vocês, com seus filhos, falando para meus pais, ainda é resposta daquela que já está comigo. O senhor está falando aí, aleluia. Muito especial, querido. Esse instrumento, essa ferramenta, pastor William, você não sabe a importância, o valor, o significado, né? O senhor falou da necessidade de buscar lá no mais profundo do mar, de esmagar, não é? Olha, fala de quebrantamento, mas esse cheiro que o senhor pregou aí, pastor, agora mesmo, entendeu? Essa fumaça, não é? É como um cheiro suave diante de Deus. As nossas orações ficam diante de Deus. É verdade, porque o cheiro são substâncias voláteis que nós não podemos ver, mas sentimos. Né? E a oração, ela exala essa substância que eu não posso sentir, mas o Espírito
Espírito Santo de Deus, ele recebe, ele sente. Aleluia. Por isso que vai direto ao trono de Deus. Quando Noé saiu da arca e ele estabeleceu ali o primeiro altar, diz a palavra de Deus que Deus inspirou o cheiro suave, ele sentiu o cheiro e aí ele manifestou ali a gratidão, transmitindo bênção para o homem. Então, quero dizer que a oração é preciosidade, é muito mais precioso do que o ouro, de que uma pedra preciosa. Por isso que os discípulos perguntaram, se dirigiram para Jesus e perguntou, Senhor, pediram, ensina-nos a orar, né? Como João ensina a seu... E Jesus ensinou, né? Ensinou para ele fazer a oração do Pai Nosso, que muitas das vezes as pessoas rezam, mas o Pai Nosso, quanto mais não ora o Pai Nosso, não vive a mensagem do Pai Nosso, que é muito importante. Amém. William, a hora está chegando aí, mas o senhor ainda gostaria de fazer mais alguma observação importante, porque esse assunto aí ele é inesgotável. Sobre Zacarias, né, pastor? Sim. Podíamos fechar falando um pouquinho de Zacarias. Temos aí 2 minutos. De acordo com Hebreus 9, versículo 2, as nossas orações são ouvidas no Santíssimo Lugar hoje, Glória né? a Deus. Diante de Deus. E foi ali naquele lugar que Zacarias teve a sua oração respondida. Aleluia. Zacarias tem uma experiência com Deus completa. Verdade. Né? Ele espera ali um tempo, né? E ele não desacredita, ele assim, antes, né? Desacredita naquele momento em que o anjo fala, mas ele persevera na sua caminhada. Eu acho bonito isso na vida de Zacarias, é que ele não deixa de ser sacerdote, ele não abandona o seu ofício, né? Ele continua glorificando a Deus, ele continua servindo a Deus, mesmo tendo as suas esperanças, vamos dizer assim, desfeitas naquilo que ele ansiava, naquele sonho que ele tinha sobre ter um filho, né, homem. E ver a né? resposta de Deus, né? Ver a resposta, pastor, Amém. naquele momento em que Perseverar. ele estava oficiando diante de Deus, glória a que ele Deus. estava trabalhando para Deus. E aí vem para a gente esse ensinamento Glória a Deus. de que nós não podemos parar, mesmo que as circunstâncias contrárias, mesmo que tenha passado tantos anos e a gente não recebeu o que a gente queria, mas continuemos perseverando, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Eu queria só finalizar dizendo assim, o que Jesus disse, em João 15:7, ele diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Glória. Olha, pastor, que desafio nós temos aqui. Pedireis o que quiserdes. Isso significa, não tem limites para Deus. Amém. Amém? Olha, querida, a hora chegou e você já sabe o poder da oração. Você já sabe que você tem essa grande arma. E olha, a gente pode orar em pé, de joelhos, trabalhando, viajando, dirigindo, onde você estiver. O nosso Deus, Ele é um Deus vivo, que ouve e que atende. Eu quero agradecer aqui aos nossos pastores, mais uma vez, a participação de cada um neste momento tão especial da Escola Bíblica Dominical, dizendo para você que não perca a Escola Dominical do próximo domingo, vá para a sua igreja, sua congregação e participe, que sem dúvida nenhuma, Deus tem uma palavra para você. Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.